Perfeito. Bom, hoje nós vamos falar sobre as repercussões, né, das decisões judiciais junto ao INSS, doutora. Vamos ao tema de hoje, então. Sim, esse é um tema muito interessante, aquilo que a gente diz em respeito à área trabalhista. Aqui eu perdi o sinal, vocês estão conseguindo me ouvir? Não, tá ótimo, pode prosseguir. Então tá bom, retomando. Vamos lá. Em relação à justiça do trabalho, muitas pessoas elas imaginam que basta entrar com uma ação trabalhista e que o fato daquilo que foi consolidado, computado, reconhecido na justiça do trabalho, isso gera automaticamente direito de levar isso para fins previdenciários. Só que não é bem assim, aí acaba correndo um problema, uma confusão e uma dificuldade de conseguir caracterizar isso, levar isso para ser reconhecido para a INSS. Por que existe essa divergência, essa discussão e qual que é a saída disso? Acontece o seguinte, quando se entra com uma ação na Justiça do Trabalho, a primeira coisa é que está entrando com por exemplo, uma reclamatória trabalhista, entra com uma ação contra a empresa. Então o INSS ele não é parte nessa ação. Então isso é um dos fundamentos, porque o INSS se opõe no primeiro momento, a acatar aquilo que foi reconhecido na Justiça do Trabalho para fins previdenciários. Então, primeiro, porque ele não é parte, a pessoa que entrou, o reclamante que entrou contra a reclamada. Então, o trabalhador que entrou contra o empregador. E o INSS não é envolvido nisso. Então, esse é o primeiro ponto que se tem. E também porque muitas vezes na reclamação, na reclamatória trabalhista, aquela sentença ou aquela decisão, ela é baseada apenas em prova documental. O caso mais emblemático, assim, comum, que acontece também no dia a dia, é o caso do acordo trabalhista. Então, se entrou com uma ação e ali as partes chegaram a um acordo. E do acordo trabalhista gerou uma sentença que homologou o acordo. Porém, o acordo por si só, ele não vale automaticamente, necessariamente para fins previdenciários. Por quê? Porque o próprio acordo, ou apenas uma ação trabalhista que se baseou apenas em testemunha ou confissão, a própria pessoa assumiu a responsabilidade, enfim, aquilo que deveria ter feito e não fez, isso ali não teve prova documental, que foi amparado no processo. E isso vai gerar uma discussão, um conflito ali para reconhecimento previdenciário. O que o INSS reconhece, e também não só o INSS, a Justiça, inclusive a Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também a TNU. O que eles dizem? Que para valer para fins previdenciários, ou seja, para a pessoa usar aquilo que foi decidido na sentença trabalhista, levar isso para o INSS para, por exemplo, obter uma aposentadoria, obter algum benefício, ou levar esse período para obter uma pensão por morte. Para isso valer perante o INSS, que vale a sentença homologatória, aquela sentença que foi baseada no acordo, desde que ela tenha sido lastreada em provas. Ou seja, se for só por testemunha, faltaria prova, o início de prova material para o INSS poder validar. Agora, se faz um acordo e dentro do processo trabalhista teve uma prova material, aí sim, aí resolve o problema dos dois. Então a ideia de conversar sobre esse tema hoje é porque as pessoas podem achar que só porque fez na esfera trabalhista que necessariamente vai valer, vai resolver tudo perante o INSS. E isso vai causar problema. E como que se faz para resolver isso? Quando vai fazer aquele acordo trabalhista, ou aquela reclamatória, se coloca provas materiais dentro desse processo também. Então, ali, enfim, alguma prova documental mesmo. Se o acordo é firmado, a decisão é firmada com base nas outras circunstâncias, pode ser testemunha, pode ser confissão, enfim, pode ser até mesmo um acordo que as duas partes se compuseram, mas se dentro disso também existe prova, pelo menos uma prova, isso já não gera nenhum problema. Então, a dica, vamos colocar assim, a observação aqui, seria isso. Pessoas que fazem acordo trabalhista se atentem ao acordo para lá na frente não ter problema com o INSS,
tanto na parte administrativa, quanto você vai levar isso para a justiça, uma ação judicial, buscando reconhecimento de fins previdenciários, a justiça vai entender que tem direito, desde que tenha início de prova material, desde que a decisão tenha sido lastreada em alguma prova. Então, é isso que é a observação. Vai fazer acordo, não faça de qualquer jeito o acordo. Faz o acordo, e se a intenção, se o acordo for só para a intenção trabalhista, tudo bem. Agora, se o acordo for para a intenção trabalhista e também para levar isso previdenciário, fins previdenciários e para o INSS, então toma ali um pouco mais de cautela no que está construindo de provas no processo para isso valer para tudo. Até porque, doutora, não, o esclarecimento é muito válido, até porque nos acordos na Justiça do Trabalho, em várias ocasiões, não se faz a pormenorização das verbas, né? O acordo simplesmente dá um determinado valor, prazo de pagamento, parcelas eventualmente, mas isso não é discriminado, né, doutora? Sim, com certeza. Isso também seria até um dos fundamentos, que era uma coisa mais generalizada, até mesmo para isso levar para fins previdenciários. Exatamente, uma observação perfeita. Então, quer dizer, se a pessoa... a observação é válida, porque quem busca um acordo na Justiça do Trabalho, às vezes são assim, embora ela seja mais rápida, né, mas sempre há uma demora, a pessoa depende daquele valor, tem o trauma do acordo, que nunca é de acordo com o que a pessoa gostaria e tal, e normalmente essa parte dos reflexos previdenciários, normalmente essa parte, a senhora tem toda a razão, ela é negligenciada naquele momento, né, doutora? Com certeza, porque a pessoa quer resolver a parte trabalhista, mas depois ela vai buscar depois no previdenciário e aí ele já passou o momento. Por isso que o legal, o interessante é ali no momento que está fazendo. Para que ela vai utilizar aquilo? É só para fins trabalhistas? Porque nem sempre tudo que é igual na trabalhista, nem sempre, muitas vezes, não é igual na trabalhista e no previdenciário, são diferentes. Outro exemplo, aqui a gente falou especificamente do reconhecimento da ação trabalhista para fins previdenciários. Mas outro exemplo bem comum, que é fácil de entender, que dá diferença dos dois ramos. Nem tudo que é considerado insalubridade para a área trabalhista necessariamente é considerado período especial / insalubridade, né, no momento em que havia essa possibilidade, para o INSS. Então, não é o fato da pessoa receber um adicional de insalubridade, de periculosidade, que automaticamente ela teria direito ao reconhecimento desse período como especial pela legislação previdenciária, porque são leis e requisitos diferentes. Claro, é um indicativo, mas não é 100% de um, necessariamente vincula a decisão, a tomada de decisão do outro. Perfeito. Feitos os esclarecimentos, então. E uma última observação que eu lembrei falando, por exemplo, se a pessoa, voltando na parte trabalhista, da sentença, se ela puder, é melhor colocar, se fez um acordo, uma sentença, algo nesse sentido, uma decisão nesse sentido, registrar na carteira de trabalho, anotar na carteira de trabalho. Porque aí, pelo menos, vai ser uma parte ainda de prova documental. O melhor é ter a prova documental dentro do processo, ter alguma prova escrita, além de ter alguma prova escrita, e também colocar a anotação da CTPS, que tem alguns juízes que vão entender que a anotação da CTPS é o início de prova material, mas eu não ficaria só com isso. Para não ter nenhum problema, colocaria tanto no processo a prova e mais a anotação. Perfeito. Vale daí, então, a observação, principalmente para aqueles que estão aguardando uma sentença na Justiça do Trabalho, observação para lá de válida. Doutora Fernanda, mais uma vez, uma contribuição sempre inteligente e elegante aqui no nosso programa. Quero lhe agradecer muitíssimo, desejando aí uma ótima semana. Até a próxima segunda. Obrigada, igualmente. Eu que agradeço. Ótima semana para todo mundo. Todo mundo fique com Deus. Até semana que vem.